pode começar, Mandinha. Então tá bom. Boa tarde, senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, estimados associados e amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de deixar algumas orientações a vocês antes de introduzir aqui nossos convidados. Caso vocês tenham dúvidas, utilizem aqui o recurso do Q&A, que fica pertinho do chat. E para comentários, está à disposição o chat também. Inclusive, pessoal, aproveita essa ferramenta aqui do chat. Nós adoramos quando vocês registram o nome, instituição, a sua cidade. Nós adoramos saber de onde vocês vêm, tá bom? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Vamos lá. Eu gostaria de... O tema de hoje é ética e relações governamentais, construindo argumentos relevantes. Gostaria de chamar ele, Tiago Severo, doutor Tiago, que é advogado com experiência em regulação do sistema financeiro há mais de 12 anos e atualmente consultor jurídico da Abracan para assuntos regulatórios em Brasília. Doutor Tiago Severo, muito obrigada pela sua presença em agregar conosco nessa tarde de webinar. Seja bem-vindo e eu passo a palavra para você a partir de então. Maravilha, obrigado a todos pela presença. Primeiramente a Abracan, em nome da Amanda e nossa presidente Kelly, sempre pelo convite e provocações para que propunhamos aqui algumas discussões que consideramos relevantes, ainda mais nesse momento atual em que relacionado a relações governamentais, em que a gente tem uma grande renovação do Congresso em termos de novos mandatos e também de novas dinâmicas do próprio governo, né? Então, acho que é uma oportunidade importante. Hoje acabou de que coincidiu, até para o meu nome ficar mais importante aí na tela, aparecendo como Victor, né? Porque aí a gente já sobe o sarrafo, mesmo sem falar nada. Estou aqui com o Victor numa reunião. Hoje a gente está reunido aqui em agendas no gabinete da senadora Soraya, então acabou que coincidiu de também fazer o webinar daqui. Para ser leal e dar legitimidade ao assunto, eu acho que, em primeiro lugar, apresentar o Varanda, bem conhecido no âmbito da Abracan, tem muita experiência em Brasília, experiência com o regulador, com relação ao Banco Central, já participou, como é sabido no mercado, de algumas agendas no passado no governo, tratando de questões legislativas, então é um nome e uma referência importante, não só do ponto de vista de relacionamento governamental, com bastante experiência, mas também é o nosso guia em termos de ética aqui dentro da associação. Então, eu faço essa breve introdução do Varanda, que todo mundo conhece, mas é sempre importante registrar aí, ainda mais nesse contexto de relacionamento governamental, as questões de ética estão sempre permeadas nesse contexto. Depois, o Dr. Victor Nepomuceno, advogado, tem bastante experiência na área de recuperação judicial e falência, na área empresarial, e secretário parlamentar do gabinete da senadora Soraya Tronic, e o Ricardo Bonatelli, jornalista, que eu considero como um especialista e consultor aí na área de gerenciamento de crises, nesse contexto de relacionamento, não só com mídia, mas também definições de estratégia em termos de atuação com o poder público, né? A gente já participou de algumas ações em conjunto, também envolvendo o Congresso. Então, a partir de uma provocação da nossa presidente Kelly, de assuntos relacionados ao mercado de câmbio, mas também tem essa interação com autoridades, principalmente em Brasília, a gente considerou relevante
propusemos para o Varanda essa agenda, para, acho que, em primeiro lugar, apresentar algumas das ações que também a gente, né, comentar, né, Victor, daquilo que Exatamente. a gente já fez e participa em conjunto, mas também reforçar uma pauta super relevante da própria Abracan, que é a ética, né? Então, essas relações nunca podem ter esse ponto de referência esquecido, né? Então, reforçar isso. E uma outra questão que está muito em voga e é relevantíssima é a parte de gerenciamento de crise, que eu acho que o Bona vai comentar bastante aí de casos práticos e questões de como atuar, como não atuar de forma preventiva, de forma repressiva. Então, em linhas gerais, a ideia é mais um bate-papo, sem muito mais power e menos point, né? Como já diria o ministro Márcio Tomás Basta. E a gente, nesse contexto inicial, deixa aqui uma abertura para o Varanda, para o Victor e para o Bona. A ideia é justamente trazer todos esses 4 elementos, né? 3 elementos e 4 elementos em termos de relacionamento com o poder público, ética, gestão de crise e dinâmica do dia a dia, de apresentação de ideias, mas que essas ideias tenham um subsídio de forma consistente. Eu acho que o Victor vai passar muito bem por esses pontos, trazendo exemplos práticos aí de como melhor lidar no dia a dia com essa interação. Então, para deixar quem tem que brilhar e falar, vou deixar passar a palavra aí para o Varanda e vou ficar aqui no mudo. Obrigado. Estão todos me ouvindo bem? Obrigado, Tiago. Suas palavras muito gentis, mas não espelham de fato a realidade. Não pretendo, nunca fui nem pretendo ser referência, mas agradeço aí a sua deferência. Agradecer também aí a Abracan, né, por organizar mais um webinário, acho que bastante importante, um assunto realmente relevante. E agradecer a audiência de vocês, né, sempre muito assídua e muito qualificada, né? Como eu já mencionei antes, estamos quase nos tornando uma família, né? Sempre juntos aí, com várias interações desde o início da pandemia. Acho que isso ainda acabou aproximando ainda mais a família Abracan. Bom, mas sem mais delongas, eu tenho vindo aqui com alguma frequência, né, para falar mais da questão da ética no trabalho, né? E, na verdade, a proposta desse webinar é bem diferente, é tratar mais da questão das relações governamentais, né? E nós temos aqui o especialista no assunto, que é o Victor, também para falar sobre, como o Tiago mencionou, para falar sobre a questão da construção dos argumentos relevantes, de como gerenciar, às vezes, crises. O Bonatelli vai nos trazer bastante insights importantes, né? Então, eu acho que eu estou aqui hoje de coadjuvante. Eu não sei porque, nem sei por que me escolheram para falar em primeiro lugar, né? Talvez porque os princípios éticos acabam sendo os princípios fundamentais, né, em todas essas relações, né? E são especialmente importantes nessas relações entre agentes públicos, né, e o setor produtivo, o setor privado, né? Talvez por isso, então, eu tenha sido escalado para ser o primeiro a falar. Mas eu não quero tomar muito tempo, eu quero deixar mais tempo aí para os temas centrais, né? Então, falando rapidamente, lembrando o seguinte: a atividade de lobby sempre foi muito vista de uma forma pejorativa aqui no Brasil, né? Sempre foi associada ao mal feito, coisas desse tipo, embora não é bem assim, né? Quem conhece, quem sabe o que é a atividade do lobby, sabe e entende melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, a atividade regulamentada e tudo mais, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não conseguimos atingir isso, né? E nós precisamos ter em conta, né, que é muito importante, né, que haja confiança nessas relações. E confiança hoje é uma mercadoria um pouco escassa, né, no mundo moderno, não só aqui no Brasil, mas como praticamente todo mundo, né? Mas, especificamente falando do Brasil, é uma mercadoria escassa lá na esplanada dos ministérios, né? O Vitor, o Tiago, o Ricardo sabem bem disso, né?
e é uma situação que é difícil, você tem que lidar com essa desconfiança, e quanto mais transparente você for, talvez a forma de você conseguir lidar com essa situação. O relacionamento, lembrando também que o relacionamento do Estado, né, seja do Poder Executivo, do Legislativo, né, com representantes dos setores produtivos, ele é essencial para que esses poderes possam entender as particularidades, as necessidades de cada segmento, né, e exercer com conhecimento e com competência também, né, as prerrogativas que lhes são cabíveis, né, de desenvolver os marcos legais, os regulatórios e normativos sobre aquela atividade, né? E muitas vezes o servidor público, o gestor público, ele recebe uma diretriz do governo, né? E nesses contatos com a sociedade, com os representantes dos segmentos, ele percebe que, em função de argumentos relevantes que são trazidos nas conversas, ele percebe que essa diretriz precisa ser corrigida, precisa ser corrigido o rumo, né? Porque se for naquela direção, você pode criar mais estrago do que solução. Então, por isso é muito importante esse diálogo, né? Agora, esse diálogo, essas relações precisam observar estritamente as normas de conduta ética de integridade, né? E eu me lembro, né, que na minha vida profissional eu tive muita necessidade mesmo de ter esse diálogo, de fazer esse diálogo. E aí, só para lembrar aqui uma situação que o Sebastião, nosso colega Sebastião Bodion, citou esses dias aqui no webinar da Abracan, né, que naquele momento, lá no início da década de 80, em que o Brasil estava passando pela centralização cambial, toda empresa ou todo órgão governamental, naquela época a economia ainda era muito mais estatal, né? Que tomava recursos fora, era comum que esses grandes projetos eram financiados com financiamentos, empréstimos externos, então eles tiveram que, naquele momento da centralização, tiveram que depositar a moeda estrangeira no Banco Central, e a moeda nacional, que eu não me lembro qual era, mas acho que era cruzeiro, ela era sacada, né, paulatinamente de acordo com a evolução do cronograma do projeto. E eu fui o responsável por gerenciar isso no Banco Central, no departamento de câmbio, me deram essa incumbência. Então, você imagina a gente sentado numa mesa em Brasília, numa sala do Banco Central, recebendo um papel com cronograma de liberação e tudo mais, você não tinha ideia do que estava acontecendo na ponta, lá no projeto. Então, começaram a me convidar para fazer visitas a esses projetos, a essas obras, e eu achei importante que pudesse fazer isso, atender esses convites, mas tivemos que nos cercar de toda segurança e transparência. A transparência naquela época era diferente da transparência hoje, nós não tínhamos os instrumentos, né, que temos hoje. Mas nessas visitas eu sempre era acompanhado por alguém do Banco Central, ou do Ministério da Fazenda, ou do Ministério do Planejamento, ou uma delegação com os 3 órgãos juntos e tudo mais. Aproveitávamos para discutir questões globais do projeto, entender o projeto, entender o cronograma. Eu tive muitas oportunidades, fiz várias visitas, por exemplo, a construção de Itaipu, né, da barragem de Itaipu, ainda na época, as siderúrgicas. Estive visitando a fábrica da IBM, que tinha um projeto grande de expansão, enfim. Foi um momento decisivo, e se nós não tivéssemos essa visão, certamente teríamos feito bobagem, né? Agora, esse né, vamos dizer assim, o norte, né? Observar sempre a transparência e evitar os conflitos de interesse, porque a gente sabe que por trás de todo dilema ético existe um conflito de interesse, né? Então, uma coisa que acontece muito, né, haver uma promiscuidade, vamos dizer assim, nessas relações. Às vezes a autoridade pública, o servidor público ou o parlamentar passa a ter uma relação de amizade, né, muito grande com aquele ente, com as pessoas, né, que representam aquele ente, e aí é flagrado em festas, em aniversário, em casamento, isso e aquilo, e isso hoje em dia já é suficiente para criar suspeita em torno dessa relação, né? Basta, às vezes, uma foto
daquela pessoa junto com o empresário e tudo mais. Se o empresário, principalmente se o empresário se envolve em algum tipo de problema, aquela pessoa já é vinculada ao problema imediatamente, né? Então, hoje, a palavra da moda é o tal cancelamento, né, de reputações, o cancelamento da pessoa. E quanto maior o nível dessa pessoa, maior o problema que ela, né? Porque às vezes é uma pessoa que durante muitos anos, né, foi um parlamentar atuante, foi um gestor governamental importante, tudo mais, e de repente ele é desqualificado só em função de uma situação como essa, né? Então, eu lembro sempre, né, e na questão do conflito de interesses existe, inclusive, a questão das aparências, né? Quer dizer, você tem 3 categorias de conflito. Você tem o real, quando já está acontecendo o conflito, o potencial, quando ele pode vir a acontecer, e o aparente. Então, a gente precisa muito cuidar também da questão das aparências, principalmente hoje no contexto aí das redes sociais e vamos dizer assim, da questão mais acirrada, né? de cancelamento, aí, como eu falei, de reputações. Mas é isso, eram essas considerações que eu queria fazer. E passo a palavra, então, ao Vitor para falar sobre, de fato, o assunto que é o tema do webinar. Obrigado, Varanda. Gente, primeiro eu quero consignar meu agradecimento especial aqui à Abracan, à Kelly, ao Tiago, ao Varanda, ao Bona, todos que viabilizaram aqui a minha participação nesse evento, e que é tão importante hoje, e é um assunto que às vezes ainda carrega um mito, um estigma que não faz muito sentido mais. Pegando, Varanda, aí o gancho da sua fala, um pouquinho, que você falou, né, na condução ética das normas das relações, o que aconteceu no passado recente? No passado recente, a gente teve o elástico da ética muito tensionado. Então, a gente teve, né, a inclusão de condutas, preceitos e formas dentro do que se enquadrava como ético, um pouco mais amplo do que o que nós estávamos acostumados. Então, a gente tem a superpotencialização do problema que você falou, que é justamente uma relação que começou profissional, com um governante, um executivo, um parlamentar ou qualquer outra coisa, e se torna uma relação pessoal pelas afinidades, pela vida, por qualquer motivo que seja. E aí vem um cidadão, bem intencionado ou não, faz uma foto num evento social, e isso daí viraliza de forma negativa e jamais de forma positiva. Toda carreira, né, e eu gosto sempre de mencionar a história, né, de Napoleão, toda carreira fica limitada à batalha que ele perdeu e não às 40 e tantas outras que ele ganhou. Mas, de fato, a gente tem um problema hoje, que é a separação do que é moral, do que é ético, do que é regular, do que é cartesiano, do que é republicano e do que não é. Justamente pelo estigma do passado. O que acontece? As grandes relações pautadas em ética, em sua grande maioria, nascem numa base técnica, uma base adequada. E é o que vem acontecendo hoje, desde o início do mandato da senadora Soraya, que me convidou a trabalhar com ela no gabinete, na assessoria legislativa. A gente vem tratando com todos os segmentos possíveis e imagináveis, segmentos que eu nem sabia que existiam, para ser mais exato, associações e entidades, sempre pautado na técnica. A gente consegue estabelecer um debate altamente republicano, ou seja, um debate que gera o relacionamento governamental, o relacionamento entre particular, o relacionamento entre a instituição, o relacionamento entre o interessado, entre o cidadão e o governo. Porque, ao passo que no passado houve, né, um alargamento do que é ético, houve também um distanciamento da população em relação ao parlamento. Houve um distanciamento das entidades. Só se aproximavam das entidades os que tinham interesses escusos, ou interesses que às vezes não eram os escusos, mas os meios que eram colocados na mesa eram meios não tão republicanos. Isso daí trouxe a lupa da má-fé, e é uma expressão que eu, assim,
eu repudio, e eu converso muito com os meus colegas lá na assessoria, que é justamente, falei, gente, olha, a nossa ótica hoje é a ótica da boa-fé. Nós temos que tutelar o que está debaixo da boa-fé. O que está debaixo da má-fé, o que chega próximo à fraude, isso aí é questão de polícia, é uma questão de crime. E o Código Penal, muito embora com alguma idade, mas ele tutela bem aí o que é uma infração e o que não é uma infração. Mas, de um modo geral, nós temos uma dificuldade muito grande em partir da boa-fé. E se você não parte da boa-fé, você não destrava o mercado. Porque a partir do momento que você tenta tutelar o que você não pode fazer, você cria um emaranhado de regras e que não funciona. E o grande start que a gente, pelo menos de grande expressão, foi a Lei de Liberdade Econômica, que derivou da medida provisória 881. Naquele momento, quando a senadora foi relatora no âmbito do Senado Federal, então ela foi relatora revisora, aquela medida provisória fez com que dezenas e dezenas de setores estivessem sentados conosco, debatendo o texto, debatendo o futuro, para onde iria, por que iria, e toda vez que se buscava desprestigiar a boa-fé, ou seja, tutelar aí o que não se deve fazer, a gente chegava no impasse ou no embate, porque, olha, a lei não está aqui para isso. Essa lei de desburocratização, de destravamento do mercado, ela não se destina a tutelar o que você não pode fazer. Ela se destina justamente a dizer que você pode e deve fazer. Porque senão a gente continuaria andando para trás. A economia continuaria retrocedendo e a gente teria aí um ambiente talvez muito mais grave do que o Covid acabou trazendo para nós hoje. E eu gosto de trazer, nesse contexto do que é boa-fé e do que é má-fé, dentro do aspecto de relacionamento do particular com o governo, com o parlamento, alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos. A Lei de Liberdade Econômica foi uma grande escola, a gente tivemos vários exemplos super positivos, alguns negativos também. Um exemplo negativo, e aí eu vou me contrariar um pouquinho, mas vou falar pelo negativo. Um exemplo negativo que nós tivemos foi a medida provisória 892, que foi aquela que excluía a necessidade de publicação dos balanços das sociedades anônimas em jornais de grande circulação. Não entrando no mérito, não entrando no escopo do tema, mas houve uma pressão enorme, uma pressão pesadíssima, e aí a gente não está falando de um relacionamento puro e simples, mas houve uma pressão muito forte, tanto que a medida provisória que geraria uma economia fabulosa para as empresas, ela morreu. Ela foi uma medida provisória que faleceu. E um outro exemplo que foi muito negativo, esse eu vou me reservar o direito de não mencionar os atores, foi de um pedido de alteração legislativa e, volto a dizer, na boa-fé, você tem que confiar nas pessoas. Não existe confiança e má-fé. Confiança e má-fé não andam juntas. Mas nós recebemos alguns pedidos e a tônica foi o seguinte, não, como era uma questão intrincada, não, há um consenso sobre o tema, ok, o tema consensuado, porque era uma questão intrincada, que no momento, sem consenso, não valeria a pena trazer a discussão à mesa. Colocamos, acreditamos, e quando foi se ver o efeito prático, tudo que não existia era o consenso. Existia um dissenso gigantesco sobre o assunto. E eu falei, olha, chamei as pessoas e falei, gente, olha, me desculpa, mas eu só posso caminhar com a verdade. E a pessoa, eu não consigo trabalhar com uma informação que está embebida em mentira. A mentira, eu acho que é o grande problema das relações. Isso é o que não funciona. Hoje, uma aproximação das entidades, dos particulares, com o governo, ela tem que estar pautada na mais boa fé
possível, dentro de todos os preceitos éticos e completamente verdadeira, inclusive para dizer que há dissenso. Então, se há dissenso, olha, esse aqui é um tema que é importante, faz-se uma defesa técnica, o setor não é consensuado sobre esse tema, mas quando você tem essa ponderação na mesa, você faz uma verificação, você faz uma análise e um juízo de valor sobre conveniência, oportunidade, momento, e aí você tem a verdade como sendo a tônica principal. Agora, eu quero, não é porque estou aqui convidado pela Abracan que estou dando esse exemplo. Esse exemplo eu daria e vou, inclusive, falar que entidades similares à Abracan, como a CNC, a CNI, são todas entidades que nós temos um relacionamento bem forte, bem verdadeiro, correto, honesto e que trazem demandas seríssimas dos setores. A Abracan tem sido uma entidade que trouxe uma posição muito técnica e absolutamente honesta sobre o problema do setor. E em conversas com a diretoria da Abracan, com a Kelly, com o Varanda, com o Tiago, que a gente vem recebendo as mazelas do setor, a gente identificou um problema maior ainda. Hoje, a base da senadora, que é o Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul é um estado que a atividade principal é o agronegócio. E hoje, grande parte da movimentação financeira das exportações passam pelas corretoras de câmbio. Então, nós temos, a partir do momento que há um desprestígio legislativo das entidades aí vinculadas à Abracan, das empresas de câmbio, que há um desprestígio regulatório, a gente tem indiretamente um problema causado nas exportações que gera diretamente um problema dentro do Estado, um problema endêmico, econômico, setorizado ali no agronegócio, pelo menos a nível de Mato Grosso do Sul, que é onde eu consigo falar um pouquinho mais. Então, hoje, a Abracan, como outras entidades, ela tem uma posição hoje de destaque, de muito conforto, porque todo o argumento trazido pela Abracan, hoje, ele tem uma base técnica, uma base sólida, uma base que permite que o relacionamento se desenvolva regularmente e a gente consiga, em pautas extremamente republicanas, atrair a atenção do regulador quando é uma questão de regulação, atrair a atenção dos demais parlamentares quando é uma alteração legislativa. Um exemplo, hoje, dentre vários assuntos que a gente tem tratado aqui na agenda de despachos com a senadora, a gente veio tratar de regulação de câmbio e também veio tratar de algumas questões envolvendo criptoativos. Então, veja, esse relacionamento, essa base, ela está estruturada na boa-fé, ela está estruturada na idoneidade das pessoas e ela está estruturada em técnica. Isso cria uma teia que permite que o relacionamento, aí o pessoal tem chamado de Helgov, né? Que o Hel, abreviando aí a palavra, a expressão, que o Helgov aconteça de uma maneira extremamente republicana. E eu volto a dizer, nós recebemos um país cujos conceitos, cujos pilares foram distorcidos. Algumas verdades se tornaram mentiras, algumas mentiras se tornaram verdades, e a gente está recebendo instituições e situações assim carregadas de estigma. O que não dá para acontecer mais. A gente, dentro da perspectiva hoje de liberdade econômica, de regulação, de novos mercados, se a gente não parte da boa-fé para, não sei se nem essa expressão existe, mas para destensionar esse elástico aí que mede a ética, porque esse, infelizmente, é um problema do conceito de ética, né? Ele é realmente elástico. O que é ético para mim pode não ser para você, pode ser para outro. Então, infelizmente, a ética ela está intimamente ligada ao que você acredita, mas nós temos a crença, nós acreditamos que esses excessos estão sendo extirpados, que esse elástico está sendo destensionado, então a gente está voltando aí às questões mais básicas do que é ético, do que não é ético, para que a gente tenha o campo aberto do relacionamento
das entidades com o governo. Não tem como existir evolução legislativa sem relacionamento profundo, sem relacionamento adequado, sem abertura. Excesso de liturgia é o quê? É combustível para a burocracia, que é o quê? Meio de corrupção. Isso não pode acontecer mais. A burocracia é um grande vetor de corrupção. Isso daí é algo que nós repudiamos em absoluta. A senadora Soraya, inclusive como presidente da Frente Parlamentar da Transparência, de Gasto Público, a gente repudia ao extremo, porque esses são vetores, são motores reais da corrupção, são motores reais das posturas antiéticas que algumas pessoas adotam. E eu acho que o Varanda, eu acho que a gente já... Thiago sabe disso, mas eu acho que o Varanda já falei isso com ele, com a Kelly também, que, né, eu falei, gente, olha, nossa porta é aberta, o ente sem bater, porque se ficar com toda aquela liturgia necessária, onde você precisa de 50 atravessadores ou intermediários para se acessar o movimento, para se acessar o grupo que tem a condição de propor a atualização legislativa necessária, o grupo que tem a condição de executar as políticas, falei, é um retrocesso muito grande e é tudo que nós combatemos. Hoje, essa nova leva, onde a senadora Soraya se enquadra, é uma leva que veio realmente para trazer uma nova perspectiva, uma política mais soft, mais limpa, light, com trabalho sério, técnico, adequado. E a gente, para isso, precisa cercar de pessoas que são tecnicamente muito capazes para resolver esses assuntos e para trazer aí no âmbito das discussões da Abracan, para trazer aí o maior conforto técnico para que a gente tenha a solidez de não só propor, mas de defender o que está sendo proposto e de argumentar e articular com os diversos órgãos da administração. Acho que, não sei se eu falei demais até, acho que quando começa, advogado é terrível, né? Quando você começa a falar, você vai um pouco mais além. Mas eu acredito que o registro, pelo menos nesse momento, que eu gostaria de fazer era justamente esse, que o relacionamento governamental existe, precisa existir, tem que ser pautado em preceitos éticos e é muito fácil. Venhamos e convenhamos, manter uma relação verdadeira, ética, republicana é algo muito fácil. Difícil é manter uma relação mentirosa, antiética, onde você precisa envolver diversos atores. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu sinceramente creio que nós estamos num momento de mudança, num momento de atualização, de destravamento, e é um momento que nós precisamos que o relacionamento com o governo se intensifique cada dia. Precisamos de mais pessoas se relacionando, precisamos de mais pessoas voltadas a auxiliar, a ajudar a criar os novos ambientes, os novos momentos. Acho que era isso que eu queria, nessa primeira fase aqui, acho que era isso que eu queria consignar. Não sei se eu abordei com a qualidade que os nossos amigos estão nesse primeiro momento aí com a fala. E aí deixa eu só, Vitor, se me permitir aqui, a qualidade sempre acima. Quando eu estou junto, a qualidade baixa um pouquinho. Só um comentário que tem um grande amigo que foi ex-diretor da Anvisa, o Renato Porto. Hoje ele é diretor de relacionamento institucional da Abrafarma. E na semana passada, na retrasada, ele fez um comentário interessante, que sem o envolvimento da iniciativa privada, é muito difícil construir uma legislação consistente e realmente, às cegas, é impossível que o mercado, que o Estado garanta as melhores condições de mercado em termos de dar a segurança jurídica, mas não travar o mercado. Eu acho que um ponto relevante para também colocar aqui, aproveitando a sua fala e fazendo o link já com o Bona na sequência,
traduzindo, né, algo que eu vou criando expressões, né? O que a gente tem que fazer hoje é nota técnica oral. Ninguém tem mais tempo, o Bona sabe disso. De ler um documento, a gente precisa ter um documento que dê subsídio para aquela proposta legislativa. Aqui hoje o mercado de câmbio tem hoje um PL relevante que, num primeiro momento, o Banco Central pretende, né, fazer um revogaço da legislação. Tem muita legislação antiga, de fato, e a outra parte sendo delegada ao Conselho Monetário e ao próprio Banco Central, que se disciplina isso de forma infralegal. Nas discussões do PL, é muito importante, mesmo que não se vislumbre agora, mas isso ainda está, tem uma discussão grande que a gente teve, aí o Varanda está conduzindo o GT da Abracan, mas agora a gente ainda está no nível de alteração apenas da legislação, o que vai pegar mesmo é a parte infralegal, sim, mas precisa de uma construção, esse consenso, essa avaliação técnica, esses impactos daquilo que hoje na agenda de câmbio é relevante de forma indireta, que tem uma exposição para o mercado de agro, por isso que hoje o gabinete assumiu esse protagonismo em discussões envolvendo o Banco Central, que tem esse impacto indireto, mas com reflexo direto naquilo que hoje o intermediador de moeda proporciona em termos de fluxo de importação e exportação. Então, passando aqui o bastão para o Bona, Bona, como você vê, qual é a tua leitura de um fluxo ou uma crescente aí de dinâmica de atuação preventiva, repressiva, em termos de gerenciamento de crises hoje que a gente vive nesse mundo da pós-verdade, né? Em que hoje uma nota plantada na imprensa pode gerar não só a exposição de uma associação, mas também de um setor como um todo, mas também de um grande player, né? Então, divide um pouco com a gente aqui, na tua leitura, como se deve lidar com isso no dia a dia, em termos práticos. Bom, gente, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí ao Abracan pelo convite. É um prazer falar com vocês e estar aqui com o Varanda, com o Vitor, com o Thiago. Gente, eu acho que tem algumas coisas que são importantes quando a gente está falando eu estava te anotando algumas coisas durante o Vitor falando e o Varanda comunicando também. Acho que pouca gente sabe. Eu trabalhei nos maiores litígios corporativos aí dos últimos anos. Um grupo francês com um dos maiores grupos varejistas do Brasil. E pouca gente sabe que esse litígio, que demorou anos para resolver, começou numa notinha deste tamanho no jornal semanal que roda só aos domingos na França. Né? Então, eu acho que, começando pela tua pergunta, Thiago, qualquer exposição que ela é minimamente negativa, ela pode desencadear uma reação que você não está esperando, né? Eu acho que essa notinha nesse jornal francês desencadeou um dos maiores litígios do país, colocou em lados opostos uma empresa que praticamente não tinha presença no Brasil, com um dos maiores empresários brasileiros. Então, assim, era quase a luta de Davi contra Golias ali, e você precisava, entrando no tema de construir bons argumentos, você precisava entregar bons argumentos, né? Quer dizer, você precisava convencer as pessoas no Brasil que era preciso, enfim, respeitar um contrato que existia. Existia um contrato e deveria ser cumprido. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, quando você quer construir, a primeira parte da história é você trabalhar com a verdade. Então, obviamente que você precisa escolher dentro de uma série de temas aquilo que melhor funciona para o teu negócio ou para o teu setor. Eu acho que o Vitor lembrou que o setor cripto, eu trabalho junto com você, né, Thiago, com empresas do setor cripto, e o que a gente percebe é que você tem acho que um estigma muito grande contra as empresas que estão nesse setor e que a gente precisa desconstruir isso. Então, no momento em que a gente está falando de novos marcos regulatórios para o setor de câmbio, por exemplo, você tem andando aí algumas questões que são importantes para o setor cripto.
né, e que você precisa escolher ali quais são os seus argumentos para que você consiga lidar com eles. Acho que hoje tem um ponto importante que a gente vive na era do jornalismo indicial, que a gente brinca, né? Quer dizer, se tem indícios que alguém é culpado de alguma coisa, você não tem tempo para se defender, você é automaticamente cancelado usando um termo que está na moda. A gente tem exemplos recentes aí, trazendo dois casos que não tem a ver com o nosso setor, mas que são dois casos de cancelamento. Você tem, nos Estados Unidos, um cara foi flagrado no meio das manifestações a favor do Floyd lá, naquela história do Black Lives Matter, fazendo um gesto supostamente racista. Não era isso, não era aquilo, o cara perdeu o emprego, a vida foi devastada, e quem resolve o problema dele depois? Né? Como é que resolve a reputação dele depois? Você tem um outro exemplo, que é a autora do Harry Potter, lá, J.K. Rowling. Ela publicou um comentário no Twitter que virou uma avalanche contra ela. Né? Então, assim, pequenas coisas, durante temas ou debates muito aquecidos, podem se voltar contra você. Então, você precisa ter ali, ajustado no limite, qual é o argumento que você quer entregar e com quem você quer falar, né? Eu acho que o mais importante é isso. Então, quando a gente está falando de conversar com o poder público, por exemplo, obviamente que, e aí o Varanda lembrou bem, né? Você tem o lobby, que no Brasil não é visto com bons olhos, mas fora do Brasil e dos Estados Unidos é uma profissão regulada. Você tem ali as pessoas que vivem disso. No Brasil, você tem que tentar encontrar também meios alternativos de impactar os órgãos reguladores ou quem vai decidir a favor ou contra o teu negócio. Então, usar a imprensa nesse sentido é super importante. Né? Quer dizer, ainda mais num ambiente infestado de fake news, a gente tem uma CPI das fake news rolando, né? Num ambiente infestado de fake news, quanto mais próximo dos veículos importantes você estiver, melhor. Né? Então, a gente brinca. A gente atua com o mercado Bitcoin e a Associação Brasileira de Criptoeconomia. O grande desafio com esses dois era tirá-los dos veículos que cobrem só o setor e colocar nos grandes veículos, no Valor Econômico, na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, que ainda são os veículos respeitados no Brasil, né, e que ajudam a construir a tua reputação. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso com esses dois caras, e um deles, inclusive, recentemente participou, e foi esse o caso que o Thiago comentou, um deles participou recentemente de uma audiência pública e a gente precisava ir lá, enfim, contar o que era o setor no meio de uma confusão que estava acontecendo. E com a reputação que construiu, com os argumentos que a gente construiu, ficou muito mais fácil enfrentar aquela audiência pública. Né? Quer dizer, às vezes o executivo não está preparado para aquilo, mas se você tem uma boa reputação construída, acho que você consegue cobrir isso. No caso do setor específico, no caso do setor de câmeras, você tem o PL 5387, você entende o seguinte, né, quais são as demandas que efetivamente quer? Hoje, os legislações que são do século passado. Né? Então, quais são as inovações que a gente quer? Qual é a liberdade que a gente quer construir aqui para que esse setor avance e que ele seja mais relevante no Brasil? Né? Então, acho que para isso você precisa construir bons argumentos e argumentar corretamente. Então, qual é a tua história? O que você quer contar? E uma coisa super importante, se você não contar a tua história, alguém vai contar. E aí, quando um terceiro conta a tua história, ele conta com o ângulo dele. Né? Então, o Vitor lembrou a história do Napoleão, quer dizer, ele é lembrado pela Batalha de Waterloo, mas ele é lembrado pelas 40 vitórias que ele teve antes. Porque alguém contou a história no lugar dele. No final das contas, a história é contada pelos vencedores, não pelos vencidos. Né? Então, como é que você sai disso aqui? Quer dizer, como é que você se torna o vencedor e você conta a tua história? Você tem que sair na frente, você tem que ter bons argumentos e você tem que ter bons relacionamentos. Né? As pessoas com as quais você está lidando e as pessoas com as quais você está buscando falar. Então, acho que para começar é isso. Né? Quer dizer, construa os bons argumentos, escolha as batalhas com as quais você quer lutar, para que você seja o vencedor das batalhas e você possa contar as histórias. Acho que esse é o principal ponto aqui. Legal. Bona, obrigado aí pelos comentários. Fazer uma provocação, não sei quanto tempo
a gente tem, aí Amanda e Renata, eu queria fazer uma última, talvez, rodada aí, fazendo alguns links daquilo que a gente fez um apanhado nessa primeira rodada de discussão, pensando justamente para o setor, próximos, eu diria, não só meses, mas alguns anos. Tem outros projetos de lei vindo aí, projeto de resolução bancária, que afeta significativamente não só o setor de câmbio, mas instituições reguladas pelo Banco Central, seguros, resseguros, previdência privada e tantos outros, do ponto de vista de liquidar, né? A gente sabe que, no contexto de entidades reguladas pelo Banco Central, o processo de autorização do próprio Banco Central tem a ver com o processo de liquidação. Ele meio que é o começo e o fim de um mesmo ciclo, né? E queria saber de vocês como que vocês veem e têm visto as ações tomadas aí no âmbito, que começar pelo Victor, no âmbito da Covid, como que você tem visto que tem sido o papel do Congresso dentro desse contexto regulatório. Eu sei que não só aqui pela Abracan, tem algumas reuniões que já foram feitas com o próprio regulador, daquilo que foi construído nessas pontes envolvendo a Covid. O que vocês acham aí, o Bona e o próprio Varanda também, em termos de atingir a reputação no contexto da Covid? Então, dá um exemplo aqui como ponto de partida, né? Questões que têm surgido muito, que são os ventiladores, né? Então, outros são concessão de crédito ou não nesse momento de Covid. Então, como que vocês veem o ambiente de ética, relacionamento governamental e crise pela perspectiva da reputação no cenário de Covid? Gente, é o seguinte, todos nós, todo ser humano se deparou, né, com um intruso muito incômodo, que a gente não consegue hoje decantar bem e resolver esse assunto ainda, né? Infelizmente, a gente está passando pela fase ainda de aprendizado de como lidar com a patologia para que a população pare de morrer. Com o Congresso Nacional não é diferente. O Congresso Nacional se deparou com uma crise, sei lá, cujo precedente mais próximo seja a gripe espanhola, talvez, nessa magnitude. Um Congresso renovado, mais de 50% do Senado, por exemplo, foi renovado, uma quantidade absurda de deputados federais também acabou aí assumindo as cadeiras de parlamentares que já estavam há algum tempo, né, na função. E para todo mundo isso tem sido uma batalha inglória, uma batalha difícil, e a minha visão sobre a postura e a posição do Congresso Nacional nesse momento é de que o Congresso vem batalhando em pautas muito complexas, em especial hoje, falando do mercado de crédito, a gente tem aí um problema grave, que é essa discussão, né, sobre o que pode, o que não pode, quem não pode acessar o crédito. Mas no momento de pandemia, quem é que pode e quem é que não pode? Falando especificamente, né, que foi uma das pautas que tivemos com o regulador, é possível que a pessoa hoje, com as restrições que o regulamento impõe para acesso ao crédito, acesse ao crédito nesse momento da pandemia? Sim ou não? De fato, o Covid deu um reset, né, em várias relações, quebrou paradigmas, mudou conceitos, trouxe situações novas. E hoje nós temos um problema, falando da postura pessoal, né, da associação que as pessoas fazem do parlamentar ao tema. A gente tem hoje um problema também. Economicamente falando, nós temos as nossas crenças, certo? Do que é certo, do que é errado. E em alguns momentos,
uma postura que parece ser contrária ao desejo da população, mas que reflete a melhor posição técnica sobre o assunto, é reproduzida hoje, seja por meio de fake news ou não, mas é reproduzida hoje pelas mídias, de um modo geral, as mídias sociais, como sendo sei lá, um assassinato, né, em praça pública, um enforcamento em praça pública. Então, as pessoas hoje estão, na medida em que as redes sociais, que os blogs, que a difusão da informação deu voz a quem não tinha, ela também trouxe aí uma cobrança que, em algumas vezes, ultrapassa o que é normal, o que é bom, o que é razoável, e chega ao ponto da associação da pessoa ao tema que está sendo debatido. E, por exemplo, a gente tem voltando à questão do crédito, a gente tem um problema grave, que é o quê? O acesso ao crédito, ele precisa ser universalizado, certo? Só que o inadimplemento também não pode ser universalizado. Então, a gente tem hoje uma discussão que é o seguinte: todo mundo pode? Ou todo mundo, ou só alguns podem? Seguindo a métrica natural. Não sei. Honestamente, eu não sei responder sobre isso, mas o que eu sei é que toda discussão no âmbito do Congresso que envolva temas delicados, hoje as pessoas envolvidas elas estão sendo, de algum lado, de algum momento, atacadas, e é complicado, porque isso também gera exposição, e exposição exagerada sem depuração gera medo. Eu tenho visto já em algumas circunstâncias de outras pessoas que começaram a se amedrontar diante de alguns assuntos que são de interesse nacional. Então, dentro dessa perspectiva, eu sinceramente acho que o Congresso está, sim, tomando uma postura rápida, adequada e eficiente sobre os temas que estão sendo trazidos a ele. Acho que o Executivo também tem trazido boas respostas. Algumas medidas provisórias estão sendo produzidas, elas têm vindo com uma qualidade muito boa de destravamento, e o Congresso acaba otimizando o texto, né? acaba burilando aquele item que foi trazido à pauta, mas os gerenciadores de crise, né, Bona, eles estão tendo um trabalho redobrado, porque não é fácil hoje, como a informação, como disse, está tão difundida e tão fácil de ser difundida, que os controladores de crise precisam hoje ter uma atenção mais que redobrada e uma capacidade de resolver problemas do dia que transcende o que é normal. Acho que é isso. Acho que eu respondi a ponderação. Deixa eu só ligar a lâmpada aqui. Só para entrar nesse debate com o Vitor, eu acho que tem um ponto importante aqui, quando a gente está falando, especialmente quando a gente está falando de Covid, que qualquer tema relacionado a isso, primeiro que a gente deixou de ter 190 milhões de técnicos no Brasil para ter 211 milhões de infectologistas, né? Então, eu acho que todo mundo se considera um infectologista capaz de opinar sobre Covid-19. De novo, eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a comparar banana com maçã. Então, eu vejo na imprensa, por exemplo, as pessoas comparando Brasil com Espanha. Assim, é incomparável. Tamanho, população, realidade econômica, é tudo diferente. Então, as comparações são injustas, né? E aí, você soma isso a um ambiente em que ou você é 8 ou você é 80, você tem um ambiente muito polarizado, ou é muito direita ou é muito esquerda, você não pode ser o meio do caminho, porque senão você é o famoso mureteiro, né? Então, isso pesa bastante. Aí, quando você fala, você soma isso tudo, você coloca o fato que todo mundo é mídia, porque todo mundo tem o seu canal no Facebook, o seu canal no Instagram, o seu canal no YouTube, etc., para falar, você acaba tendo uma produção em massa de fake news,
você acaba tendo uma produção em massa de julgamentos na internet que fazem a série de cancelamentos. E quem resolve o problema? Aí é o que o Victor falou, né? Fica para os gestores de crise. E aí é o que eu falo, eu tenho trabalho todo dia, graças a Deus, né? Porque a gente precisa lidar com essas questões todos os dias. E às vezes um comentário torto na internet te gera um super problema. Então, sobre a questão do crédito, quem pode e quem não pode, acho que é uma questão técnica que o governo tem que responder. Mas eu acho que não está claro quais são os critérios que você precisa ter para ter acesso a isso. Se não está claro quais são os critérios, tem uma falha de comunicação, né? Então, de novo, os argumentos não estão bem construídos. Acho que esse é o principal ponto para mim desse momento de Covid-19 que a gente vive. Todo mundo compara a banana com maçã, todo mundo é infectologista e todo mundo tem uma opinião para dar a respeito de todos os temas. Acho que esse é o cuidado que você precisa tomar, opine sobre aquilo que você sabe. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso. Eu já abordei isso aqui em outros webinários anteriores, né? Acho que, sob o ponto de vista da ética, de fato, não houve, assim, a Covid não trouxe grandes alterações, porque a ética são princípios, né? Basilares, princípios universais. Então, agora, eu acho que a Covid pôde mostrar, realçar, né, as nossas desigualdades, as nossas diferenças, né? E isso é talvez o maior desafio. Eu acho que a minha avaliação pessoal é de que tanto o governo quanto o Congresso estão conseguindo reagir bem, né, a esse desafio, conseguindo enfrentar essa medida, com as medidas de amparo, né, eu diria, a questão do impacto que a Covid trouxe ao setor econômico, né? Mas eu só queria lembrar, e aí o Tiago tem acompanhado isso também de perto, né, que no caso do nosso segmento de câmbio, da Abracam, uma das principais reivindicações lá atrás, apresentada ainda em março, né, ao governo, que era de ter acesso ao crédito, lembrando que o governo facilitou o acesso ao crédito e até apoiou, né, até mesmo os informais, a economia informal. Quer dizer, então, por que não também estender essas medidas a um segmento que paga tributos, né, que gera muitos empregos, né? Então, infelizmente, até agora estamos aguardando aí o atendimento a essa demanda, né? Porque as corretoras de câmbio estão impedidas de tomar empréstimos, a não ser para investimento na própria atividade. Mas empréstimos para custeio, elas não têm acesso. Então, isso é uma resolução do Banco Central que ainda, infelizmente, não conseguimos alterar. Essa vedação ainda não foi removida para que as corretoras possam ter acesso ao crédito. Então, só lembrando, mas do ponto de vista geral, eu entendo que o governo está fazendo a sua parte, os legislativos estão fazendo a sua parte no sentido de dar essas medidas protetivas, né? Agora, lógico que a crise está se estendendo muito, vamos ver até quando também isso será possível. Varanda, estão me ouvindo? Estou ouvindo, Amanda. Primeiro, agradecer a brilhante explanação aqui de todos vocês. E antes, eu queria até pedir a ajuda aqui do Dr. Severo, que ficou uma questão do Magela. É possível a gente colocar aqui, Tiago? Claro. Aqui no Q&A. Se você precisar que eu te ajude, eu consigo levantar a questão também. Não, claro, eu vou deixar aqui quem é autoridade sentar na cadeira, eu vi que eu faço. De fato. Quem tá aí, deixa eu... Gente, tudo bem? Senadora Soraya Tronic, Mato Grosso do Sul. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Varanda, lá que dá uma consultoria para a Abracam. O Bonatelli, prazer, senador. Prazer é meu. O Bonatelli, que é jornalista e é responsável por gerenciamento de crise.
Então, ele Prazer, conhece bem as senadora. pautas aí de relacionamento Olá, governamental. prazer, Bonatelli. A Amanda e a Renata, que trabalham lá na Abracan, que são as nossas apresentadoras aí hoje do evento. E Prazer, doutora. Bem-vinda. Obrigada. eu pontuei aqui, senadora, algumas questões, rememorei a Lei de Liberdade Econômica, a interação dos setores, dentro sempre de um relacionamento ético, transparente, republicano, onde a senhora recebeu todos os segmentos, dezenas de pessoas, dezenas de noites perdidas aí, sem dormir, cuidando de vários assuntos aí para destravamento do mercado. E eu vim falando também, seguindo aí a linha do Varanda e do Bona, sobre como, no seu mandato, a senhora tem pontuado a necessidade da tutela da boa-fé e não a tutela da má-fé. Hoje a lei, a senadora encampa, a senadora é advogada, né? Não sei, acho que eu não falei, é advogada, é empresária também, e ela conhece bem as mazelas aí, tanto do judiciário, as mazelas do legislativo, do executivo e as mazelas do setor empresarial. Ela sabe bem o que é, né, o ser visto na qualidade de empresário como alguém que precisa ser tutelado pela má-fé, o que é uma loucura, um absurdo. Então, eu fui ponderando isso, o Varanda também, o Bona também, e falei das interações que a senhora teve com o Banco Central, porque realmente as pautas da Abracan são absolutamente técnicas e transparentes, e elogiei muito a postura da Abracan, junto ao parlamento e junto ao seu gabinete, com as interações da Abracan, porque há um reflexo, não é nem indireto, um reflexo direto, quando o regulador, o Banco Central, ou a própria legislação não olha para as corretoras de câmbio como sendo integrantes fortes da economia, porque realmente o agro hoje no país, que é a base do Mato Grosso do Sul, o agro hoje no país ele movimenta boa parte a maior parte do recurso financeiro transacionado entre o Brasil e os outros países via as corretoras de câmbio. Então elas representam hoje um naco, uma fatia da economia extremamente importante. E a senadora, o Varanda, tem encampado. Acho que nossa presidente Kelly também está aí, está acompanhando acho que está como participante, né? Tá acompanhando ali a live. A Kelly, eu gostaria de falar aqui. A Kelly quer falar? Aí eu pedi a gentileza senadora que falasse um pouquinho aqui sobre esse 1 ano e meio de mandato, sobre como o Congresso, que foi uma ponderação do Thiago, sobre como o Congresso está recepcionando as pautas de Covid e como a resposta tem sido, pelo menos a nosso sentir, objetiva, profícua, direta. Quem vai falar agora? A Kelly ou eu? Deixa a Kelly falar um pouquinho, eu falo. Eu estou na sessão, eu saí da sessão agora, mas eu consigo ficar um pouquinho. Tem gente lá cuidando. Cadê ela? A Kelly tá subindo aí como... Está subindo, só um instantinho aqui. Ela já... Eu queria esclarecer, senadora, que nós estamos no formato webinar, então a audiência fica invisível para a gente. Então, nós estamos aqui com uma boa audiência, só que ela fica invisível nesse formato webinar. Sim. Kelly, consegue ativar o seu áudio agora? Amanda, eu estou aguardando a senadora. Vamos na ordem da qualidade. Pode aguardar. A palavra é sua, senadora. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada aí pela deixa de falar agora. Eu gostaria realmente de ouvi-la, mas enfim, não tem problema. Bom, agora nessa fase Covid, nós estamos votando lá no Senado somente as questões urgentes relativas ao Covid. É lógico que os jabutis vêm sempre, volta e meia, alguém encaixa algo que não é, né, relativo ao Covid. Mas nós temos votado muito, 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 o que nós temos conseguido, milagrosamente, é algo assim inédito, tem muita medida provisória, né? E nós imaginamos que a oposição vem pesadamente votar contra, mas não, a gente tem conseguido muitas votações por unanimidade. E as que não são unânimes, 2, 3 senadores só não votam. Então tá dando muito certo. Nós estamos agindo de forma rápida, né? E aí entrega rápido para a Câmara. As MPs a gente recebe de forma
assim, a Câmara demora para entregar, quando chega para o Senado já está quase caducando. Essa é uma briga constante desde o nosso primeiro dia, muito difícil. A gente diz lá, né? Nós não somos carimbadores, né? Então, a gente tem conseguido conciliar, articular bem, e as questões econômicas, porque, assim, para mim, a economia é uma prioridade tanto quanto a saúde. Não está faltando dinheiro para o Covid, não está faltando. Dinheiro para o empresariado, ele não está chegando na ponta, infelizmente, porque os bancos privados têm dificultado um pouco, sabe? Ou preferem emprestar até para quem não precisa. Eu acabei de ter acabou de acontecer um problema. Eu tenho que votar? Estão me chamando. Me chamando na sessão. É para votar? Orientação. Ai, gente, aí não vai dar. Eu posso até voltar. Orientar é orientar. Eu vou orientar na sessão do Senado. E volto. Não sei até que horas vai aqui. Aqui vai ter mais uns 15 minutos. Mas, né? assim, a questão é que é um prazer falar com vocês. Se eu conseguir voltar, eu volto. Mas a liberdade econômica agora, nessa campanha, e daqui para frente, todos os nossos candidatos, né, os que vencerem, irão trabalhar a liberdade econômica a nível municipal, né, para facilitar, para acelerar o nosso crescimento. A abertura de mercado, para mim, é tudo. Não regular, né, regulamento, não fechar o mercado, não atrapalhar, tanto que vamos votar agora essa questão da limitação de juros, né? Eu vou liberar a bancada, vai ser o jeito, tá? Porque eu acho que o Olímpio não comunga do mesmo entendimento. Mas foi um prazer estar com vocês. Se der, eu volto, Vitor. Tá ótimo. Obrigado, Sandra. Estamos com o áudio aberto? Sim. Sim? Gente, no meio da correria aí, no meio da sessão é difícil, às vezes, pegar... É como pegar táxi na Faria Lima. Exato. Estica o braço e vai... E torce para não perder, né? Para o motoqueiro não levar, né? Eu estava com o áudio aqui desativado, Vitor, Bona, Varanda, Tiago, acompanhando. E aí a Amanda, quando pediu minha palavra, aí acabei entrando junto com a senadora. Ainda bem que eu cedi a oportunidade da vez, pelo menos a gente pôde compartilhar um pouquinho da fala dela. Maravilha. Eu tenho, acho que a Amanda tem uma provocação com relação a uma questão do querido Magela. Magela, para quem não conhece, foi secretário executivo na presidência do Tombini. É um nome super importante no mercado de câmbio, é uma referência aí no mercado de câmbio, e hoje é também um importante ator na parte de treinamento para questões envolvendo prevenção à lavagem de dinheiro, dentre outras. Acho que é importantíssimo aqui ter uma questão do Magela, quem manda um abraço forte. E aqui vou ler a pergunta, tá? A pergunta é para o Victor. Olá, abraço a todos, parabéns. Seria um comentário, aqui entre aspas, né? Tudo do Magela, seguindo de uma sugestão, especialmente para o assessor da senadora. Sabemos que o principal crime antecedente que resultou da lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato foi a corrupção. Isso trouxe sérios problemas ao mercado de câmbio, que foi o canal de transferência de recursos ao exterior. A sugestão seria tornar obrigatória a exigência de um programa de integridade, como hoje tem na legislação para fins de processo licitatório. O que acham? Fecha aspas. Magela, boa tarde. Obrigado aí pela provocação. Veja só, historicamente, o nosso país ele vem adotando medidas e legislações que decorrem de um grave problema. Então, a gente tem aí problemas endêmicos, gera-se uma legislação posterior para coibir esse problema. E, como eu disse lá no começo, eu tenho uma predileção de
de observar sempre a boa-fé. Eu acho que o excesso de criminalização ele acaba trazendo não é um descompasso, não é um erro, não é uma falha, mas eu só acho que é uma estrada que eu não gosto muito de perfilhar. Especificamente sobre a Lava Jato, onde as transações financeiras ocorreram por corretora de valores, eu acho muito complexo impor responsabilidades ou demonizar a instituição corretora de valores por conta dos distúrbios e por conta dos crimes praticados por 1, 2, 3, 10, que seja, não importa a quantidade. Então, eu, sinceramente, não vejo mal nenhum em programa de integridade. Só que eu, de coração, eu prefiro destravar o mercado, tutelar a boa-fé e fazer com que as empresas apresentem, se for o caso, né, programas próprios. Eu vejo algumas empresas aí do novo mercado que têm programas de compliance, programas, né, de integridade, sem a necessidade da obrigação legal, mas para dar um conforto para o consumidor, para a pessoa que está envolvida na cadeia do que ele está oferecendo. E eu acho, sinceramente, que a gente precisa deixar o mercado livre e coibir a prática abusiva, a prática ilegal, a corrupção, né? E eu, sinceramente, não acho que seja produzindo uma norma de repressão. Eu entendo que a gente tem que sintonizar a sintonia fina de um ponto, de alguma coisa ou outra. Agora, eu acho que uma produção legislativa decorrente de um fato criminoso é um círculo complexo que precisa ser quebrado. Acho que eu respondi. Queria só botar um pitaco aí nessa história, porque na questão da Magela, acho que é um ponto importante de reputação aqui, né? Que, bom, o setor foi afetado porque, enfim, foi visto como um canal de transferência de recursos para o exterior. Acho que aí, de novo, né? Falta mostrar a representatividade, talvez, para uma parcela maior da população, a representatividade do setor. Quer dizer, o quanto esse setor aqui é importante para o país, o quanto ele movimenta, o quanto ele é importante para importações e exportações, né? Quer dizer, é óbvio que você tem agentes que fazem mal uso do mercado, isso funciona em qualquer mercado. Né? Isso vale para a rifa que o cara faz na esquina, que ele não está rifando nada, e serve para o setor de cripto, serve para o setor de câmbio, serve para qualquer setor na última linha. Você sempre tem o agente mal intencionado dentro do setor. E aí, nesse contexto, eu concordo com o Vitor que você, ao invés de criar mais uma coisa de imposição, mais uma norma que é imposta pelo governo goela abaixo das pessoas, talvez você deixar o mercado livre para que ele trabalhe e ele se autorregule e ele mostre essa autorregulação, ou ele mostre esse talvez não uma autorregulação, mas um código de conduta que é assumido por todos, né? Quer dizer, o setor precisa mostrar a relevância dele para o país para que tire um pouco dessa má impressão que eventualmente alguém tenha ficado com a história de usar a casa de câmbio para transferir recursos para o exterior. Então, acho que isso é super importante do ponto de vista de reputação. Se há essa percepção sobre o setor, enfim, é preciso combater essa percepção com bons argumentos. Quer dizer, o quanto o setor representa para o Brasil, por que ele é importante, enfim, o que esse setor faz pelo país. E aí você cria, enfim, talvez um código de conduta que todas as empresas deveriam adotar, mas deixa o mercado livre para trabalhar. Eu queria só lembrar, um pouco ainda dentro desse assunto que o Geraldo levantou, né, que, de fato, já há, como vocês disseram, já há iniciativas, né, muitas empresas públicas, ou governos, ou prefeituras, né, já inseriram nas suas licitações, nos seus processos licitatórios, a checagem, né, da capacidade, do compliance do fornecedor, do prestador de serviço, da integridade, enfim, já existe bastante gente, bastante entes públicos, né,
operando nessa linha. Mas, infelizmente, não são todos, né? Então, eu concordo com o Victor e com o Bona de que o processo voluntário seria o ideal, né? Que a gente não precisaria impor, né? Até porque muitas vezes a legislação por si só não resolve, né? Mas, infelizmente, nós vimos agora, nessa situação da Covid, né? Essas compras emergenciais de equipamentos e tudo mais, sendo feitas de uma forma completamente irresponsável, né? Sem o mínimo de checagem, o compliance mínimo ali já iria evitar uma série de absurdos, né? De comprar equipamento de quem nunca trabalhou nesse ramo, nunca forneceu equipamento, enfim, coisas assim absurdas que nós tivemos notícia aí nesse período, né? Então, infelizmente, o crime, né, a bandidagem ainda se aproveita até de situações críticas, né, como a crise que nós estamos enfrentando para atuar, né? E aí é que talvez haja essa preocupação do Geraldo de uma legislação. Maravilha. Não sei se a nossa presidente quer fazer algum comentário, que eu acho que ela ainda está online. Tiago, a Kelly me reportou agora que ela está com... a internet dela está oscilando bastante. Por esse motivo, ela não vai conseguir falar. Maravilha. Endereço aqui já para os finalmente, Amanda. Você é minha... Oi, consegui? Opa! Conseguiu, Kelly. Então tá bom. É que a gente está num sistema webinar e aí os participantes acabam ficando sem acesso. A gente tem que ficar migrando nas plataformas. Mas, por outro lado, até estava mandando mensagem aqui, ainda bem que a gente deu a preferência para a senadora, a gente conseguiu escutar uns minutinhos da fala dela. Eu sei que o Vitor deve ter feito alguma artimanha para conseguir pegar laço aí, porque ele interrompeu a votação. Foi isso que você fez, Vitor? Mais ou menos. Tirei ela do meio da sessão, só que ela, infelizmente, precisou voltar para orientar a bancada em como votar. Na questão do tabelamento dos juros, né, que é um problema. Mas eu lacei ela aqui. Deixa ela lá. Agora ela está lá. Não tem jeito agora. Só um parênteses. Deixa ela lá nos representando. Quem poderia imaginar, né, que nós teríamos sessões do Congresso Nacional sendo feitas na Casa dos Parlamentares, né? Exato. Isso são talvez os aspectos positivos aí da pandemia, desse avanço tecnológico. Estou aqui como mera coadjuvante, só para agradecer, falar que redundante dizer que foi um espetáculo a explanação, impecável. E brinquei até com a Amanda, porque eu estava digitando quando estava conseguindo falar. Eu falei, Amanda, pede a Dada Vênia de respeito da agenda deles e que a gente possa ter mais horas como essas aqui, que a gente acabou de compartilhar conhecimento, de trazer um pouquinho da visão de cada um de vocês, de cada segmento que vocês tiveram a oportunidade de estar na longa trajetória profissional. Varanda, meu incansável obrigado, gratidão. Tiago, não tenho como agradecer toda essa interlocução que você fez aí para conseguir trazer o Bona com a gente, o Vitor. Bona, foi um imenso prazer. E a gente tem o hábito de, quando a gente gosta, a gente grava o telefone. Ou bloqueia, ou a gente amanhã está mandando nova pauta. E eu faço figurinha. Foi um prazer, gente. Gente, do meu lado, quero agradecer. Agora eu vou devolver a palavra a quem é de direito de qualidade. Então é o Varanda. De qualidade é o Varanda. Não, só se for pela idade, né? Não é qualidade, é idade. Acho que então, gente, eu também vou aproveitar aqui então fazer meu agradecimento. Mais uma vez, Kelly, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí a Abracam, Varanda, Bona, Tiagão aqui, que a gente está aqui lado a lado e dia a dia nessa reprodução do Vietnã trabalhando aqui em Brasília para que as pautas andem, as pautas importantes e necessárias andem aqui e tudo se resolva, independente aí desse momento grave que a humanidade está passando. Obrigado, Bona, obrigado também pela
pela participação, foi importantíssimo, foi riquíssimo, eu só tenho a agradecer mesmo. E desculpem aí qualquer coisa, espero não ter falado de mais ou de menos. Não, eu deixei ali o seu nome, porque no meu nome vai queimar o filme. Gente, obrigada, bom descanso não, né? Porque ainda vou trabalhar mais um pouco, não sei. Esse home, eu vi que agora a gente não está de home office, a gente está de live office, né? Porque trocou a ordem. Exatamente. Bom, Então, tem algum comentário final? Gente, só agradecer, enfim, o convite, agradecer a Kelly, o Vitor, o Varane, enfim, por poder estar aqui. Bom, o Thiago, não preciso nem dizer, enfim, me convidou para participar, é um super prazer. Contem sempre comigo e, enfim, estou fazendo os votos que o Vitor consiga nos ajudar lá no Congresso a destravar as coisas que o país precisa. É isso e vamos em frente. Obrigado. Um abraço, Boa gente. noite, pessoal. Muito obrigado também, viu? Agradeço. Obrigado, Kelly. Fechando aqui, obrigado a todos. O Varanda precisou de algumas... me botar aqui na ética para que eu não falasse nenhuma bobagem, né? Então, tivemos algumas prévias aqui. Espero ter me comportado, Varanda, dentro dos mais altos valores éticos aí da Abracan. Agradeço mais uma vez a Kelly, em nome da Abracan, a Amanda, são um super time aí. Eu sempre digo e brinco que eu sou soldado. Então, esse momento é um momento relevante para que a gente consiga colocar essas pautas dentro de um rumo consistente, efetivo, e com isso sempre trazendo aqui os argumentos técnicos e aproveitando aqui, eu acho que o webinar como uma mensagem final, desmistificar algumas lendas urbanas de que existe mala preta, existem interesses escusos, e existe, na verdade, isso é a exceção, né? A regra é construir, participar colaborativamente e que a gente tenha, obviamente, bastante dever de casa sempre para conseguir fazer emplacar essas pautas, né? Dentro, obviamente, dentro de um contexto que faça sentido aqui, concluindo, o mercado de câmbio faz total sentido dentro da agenda legislativa, enfim, de liberdade econômica para o gabinete. Então, acho que aqui endereçando já para o final, é justamente, acho que esse é o objetivo do formato, dizer que a gente consegue combinar todos esses elementos de ética, elementos de responsabilidade junto, entregando um trabalho técnico, preservando aí a integridade e reputação com questões de gerenciamento de crise preventivamente e depois mais repressivamente. Acho que a ideia proposta do webinar é essa, espero que a gente tenha entregue de maneira consistente e clara. Obrigado a todos. Entregue com excelência e qualidade, como sempre, redundante. Redundante dizer excelência e qualidade. Obrigada, gente. Obrigada, time, pela excelente condução. E boa noite a todos. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco. Semana que vem tem mais jornada com o ciclo de palestras de desenvolvimento e liderança. Vejo vocês na semana que vem. Grande abraço, pessoal. Obrigada, doutores.